Essa é a resolução da questão 1 de A a D da lista do A4 a 6. Bom, esse aqui é um retificador de meia onda com duas cargas diferentes, ambas RL, e a gente precisa definir o beta a partir do método do ábaco e da bissecção. O ábaco ele vai começar com a determinação do φ, que é determinado com a reatância e a resistência. A gente determina φ e com o φ a gente consegue cruzar e achar no ábaco qual que é o valor de beta. Já o método da bissecção, ele consiste basicamente em você ir testando valores e substituindo nessa expressão em função de beta até achar o erro. E quando esse erro chegar em 0.0001, a gente para de fazer iteração e a gente chega nos 3.94 radianos, 225 graus. Bom, para carga 3 a gente faz o mesmo método, exatamente o mesmo método. Ou pelo primeiro é pelo ábaco, então a gente determina φ, vai no ábaco, pega 75 graus, cruza nos 270 graus. E pelo método da bissecção, exatamente pelo mesmo processo, fazendo interações, a gente chega nos mesmos 270 graus. O que é interessante a gente ver é que na carga RL a gente não cruza de 0 a π, a gente vai cruzar sim em beta, que é propriamente a definição de beta, né? O tempo que ele demora para cruzar o zero. Isso significa que o diodo ele vai funcionar até beta. Então, comparando os tempos, né, a gente vê que a carga 2 conduz de 0 a 225 e a carga 3 de 0 a 270, ou seja, a carga 3 apresenta uma indutância maior, já que tem um tempo um pouco maior em relação a π. Bom, para a carga R, né, a gente, para determinar o valor médio, a gente usou a integral que a gente já vem trabalhando durante praticamente todos os exercícios. Para o valor eficaz é a mesma coisa, só que com o valor máximo de onda ao quadrado, né? Para carga média, a gente usou a tensão média pela resistência, por lei de Ohm. Para potência média, é interessante aqui que quando a gente escreve a integral de V de carga vezes I de carga, a gente consegue reescrever o I de carga como a tensão sobre R. E aí vai ficar tensão vezes tensão, ou seja, tensão ao quadrado, e vai ser a mesma integral que a gente calculou para a tensão eficaz. Então a gente consegue ver que para potência média a gente consegue fazer tensão eficaz sobre R. Para os fatores de pico a pico, fator forma, ondulação, a gente usou as fórmulas dadas. E uma introdução para a carga RL, a gente nota que a gente vai integrar de 0 a beta, né? Pelo fato de ter uma indutância agora e ele não cruzar em π e cruzar sim um pouco depois. Bom, para as tensões a gente vai usar as mesmas expressões, só que com um intervalo de 0 a beta, só que para a carga, agora a gente vai ter uma outra expressão, que vai ser a função da corrente, que vai ser justamente essa expressão raiz de 2 de VO sobre a impedância, aí vezes seno de θ menos φ, mais seno de φ, Euler elevado a menos θ sobre o tangente de φ. Essa vai ser a nossa expressão de corrente. E é a partir dela que a gente vai fazer as integrações e cálculos de valores médios eficazes. Bom, na expressão para cálculo de corrente do diodo, é interessante a gente perceber que pelo fato de a gente só ter um diodo, a corrente do diodo média vai ser igual à corrente da carga média, que dá o 4,2 amperes. Os fatores de pico a pico, fator forma, ondulação, foram todos utilizados as fórmulas conhecidas, mas na potência eu tive dificuldade de desenvolver, pois eu não sabia se usava a fórmula só multiplicava, né, a tensão pela corrente, ou se colocava na integral e integrava ambos os termos. Eu não sabia se era potência média ou se era potência ativa média. A 1C ela mostra a diferença de você calcular usando o ábaco, a corrente pelo ábaco ou pelo valor numérico. E a gente vai ver que a diferença é muito pequena, de 6,17 para 6,16 e 4,2 para 4,18. Então é muito baixa. Então funciona, é uma aproximação muito boa. E por fim a gente aplica a série de Fourier para provar que, independente do método, a gente chega nos mesmos valores, mesmo sendo por série, pelo ábaco ou pela expressão numérica.